Passo a passo para melhorar a sua entonação. Eu sou a professora Giza Berto, fonoaudióloga, especialista em voz pela PUC do Rio de Janeiro. Sou mentora de comunicação e oratória há mais de 10 anos e professora aqui desse clube maravilhoso. Aula de número 49. Vamos passar um tempo aqui mergulhando na entonação. De cara, eu quero que você, por favor, escreva aí nos comentários o que para você é a entonação. O que significa a entonação? Vai lá, já comenta aí. Não espera o vídeo terminar, não. Já comenta, me diz o que é para você, qual a importância da entonação. Olha, a entonação está diretamente ligada à emissão e projeção da voz, a produção da voz, fazendo com que ela se propague e alcance o público de maneira clara. Uma entonação adequada minimiza as dúvidas sobre o que é dito, ao passo que reduz os possíveis problemas que surgirão ocasionados por equívocos. Tão importante quanto o conteúdo de um discurso é a forma como ele é transmitido, porque isso está diretamente ligado à clareza, à compreensão. Se tem clareza, eleva a compreensão da fala. E é por meio da entonação que o corpo, em particular, o aparelho fonador que está aqui, na nossa laringe, o aparelho fonador é ativado, certo? Antes mesmo que as palavras que irão corporificar as suas ideias serem pronunciadas, o corpo já foi despertado e já se movimentou. Por causa desse princípio, você perceberá com facilidade que o gesto quase sempre vem antes ou junto e poucas vezes depois. Como esse gesto que eu acabei de fazer aqui agora. Por esse motivo, o que é exteriorizado pelo corpo se caracteriza como um prolongamento da mensagem interior, com toda a carga de significação que ela possui, com as suas avaliações e classificações e a entonação que ela contém, especialmente a fisionomia, que é essa que fica de cara, é a parte mais expressiva do corpo, é a que mais aparece. Ela pode determinar ou não a coerência entre a mensagem que está sendo transmitida pelas palavras e a mensagem comunicada pelo corpo. Se eu estou falando uma coisa e meu corpo está dizendo outra, o que vai comunicar? O que o meu corpo está dizendo. Quer ver um exemplo disso? Se a esposa diz assim para o marido, vai, pode ir. Eu já estou até vendo você lá, por mim, vai. Tá vendo que a palavra está dizendo uma coisa, mas o corpo e a entonação disse outra? O que comunicou? Me responde aí. É para ele ir? Ou, se ele for, ele é um homem morto? É claro, esse exemplo que eu dei aqui está dizendo claramente que é para ela não ir, certo? A comunicação, a partir dos seus mais diversos componentes, como a voz, o vocabulário, a expressão corporal, só se completa e define seu sentido através da querida entonação, que é alvo do nosso estudo, da nossa aula de hoje. Segundo Reinaldo Polito, a entonação atua como causa e consequência na produção, na interpretação e no sentido final da mensagem. Talvez seja um dos aspectos mais importantes da comunicação, porque conforme foi possível demonstrar, todos eles se originam, são despertados e se completam a partir deste fenômeno entonação. Agora que já falamos bastante sobre a entonação, sobre qual é a sua importância, que tal
algumas dicas para melhorar a sua comunicação, a sua entonação. Você se considera alguém que comunica bem? A sua entonação é adequada? Por exemplo, você quando inicia uma reunião, você inicia: olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. Assim? Ou a comunicação e a expressão facial e a entonação têm um colorido na voz, um sorriso na voz, uma inflexão ascendente, uma cadência, tudo voltado para esse conteúdo de alegria, de sejam bem-vindos. Olá, sejam todos muito bem-vindos, que prazer receber vocês aqui. É diferente, não é? Vamos então pensar que você precisa, primeira coisa, vai usar a voz, tem que fazer aquecimento vocal. Geralmente são exercícios do grave para o agudo. Você pode, por exemplo, vibrar a sua língua do grave para o agudo. E a gente tem aqui no canal um vídeo só sobre aquecimento vocal. Vai lá, procura o nosso vídeo, ou não sei se eles conseguem colocar aqui, eu acredito que sim, para você ir buscar esse vídeo. 2, pratique exercícios respiratórios, e a respiração precisa ser diafragmática, ela está diretamente ligada à fonação. É um controle pneumofonoarticulatório. O ar vem dos pulmões, você puxa o ar pelo nariz na inspiração, a barriga infla. Você solta o ar pela boca na expiração e a barriga murcha, assim. Esse é um exercício de respiração para você ter controle na sua fala, para você ter uma entonação adequada. Você precisa parar para respirar. Faça exercícios de articulação. Também temos muitos vídeos aqui que falam sobre isso, que ensinam você a melhorar e a desenvolver a sua comunicação no sentido da articulação e dicção. Então, vai lá, treine, trava a língua, coloque impedimento, sem impedimento. Pratique isso. Outro bom exercício para você é fazer leitura em voz alta. Porque a leitura em voz alta tem a vírgula, tem o ponto, tem a exclamação, tem a pontuação lá. Toda vez que aparecer a pontuação na leitura em voz alta, você não vai ler vírgula, não sei o que lá, ponto final. Exclamação, não. O que muda é a entonação. E as pausas, vírgula, pausa curta, ponto final, pausa média, de 3 segundos, a curta, 1 segundo e meio. Colocando essas pausas na fala, na sua fala espontânea, você tem uma melhor entonação. E isso você desenvolve através da leitura em voz alta. E uma diquinha extra, se grava. Grava o áudio, lendo. Depois se ouça. Tá parecendo que você tá lendo? Ficou assim, totalmente robótico, como se não estivesse lendo, sem nenhum tipo de entonação. Porque geralmente quando a gente está lendo na mente, a gente lê sem entonação nenhuma. Então, faça o exercício de ler em voz alta para proporcionar um ambiente favorável para desenvolver a sua entonação. E claro, gente, não tem como eu dizer. Procure ajuda de um profissional adequado, um profissional de comunicação, um fonoaudiólogo, um especialista em voz, para te ajudar a desenvolver ainda mais a sua entonação. Porque se você for no DISC, lá no perfil comportamental, um conforme C ou um estável S, lá no DISC, dominantes, influentes, estáveis e conformes, provavelmente você tem um pouco mais de dificuldade para desenvolver este parâmetro tão importante da comunicação, que é a entonação. Você vai precisar de alguém para te auxiliar nesse sentido. Temos aqui também algumas coisas que a gente precisa parar para prestar atenção. Como o ritmo de fala. Se você é aquela pessoa que fala extremamente lento, com a voz baixa, quase não articula, não abre a boca, o seu discurso fica monótono e você... É chato.
É chato. Vamos botar aqui as cartas na mesa. É chato, gente. Qual é o segredo para se ter uma boa entonação? É alternar o ritmo de fala. Ora você fala acelerado, ora você fala de um ritmo médio e ora você ralenta aquilo que está falando, colocando pausas como eu acabei de fazer agora. E nem tem tanto problema falar rápido assim o tempo todo. Por exemplo, o tempo todo sim, tem. Peraí, deixa eu reformular aqui. Não tem problema você ser uma pessoa que fale rápido. O problema é você falar só rápido. Tem que alternar. Eu mesma, professora Giza, vocês vão ver o tempo todo meus vídeos, eu falo rápido. Tem vários vídeos aqui do professor Nélio Xavier. Também é outro professor que fala rápido. Mas nós temos a habilidade de colocar pausas durante a nossa fala, o tempo para a respiração que eu falei anteriormente. Respeitar a pontuação, mesmo que seja da fala. Que é aquela pessoa que fala sem parar ininterruptamente, assim, o tempo todo falando go! Dá cansaço também. O lento, monotonia, dá sono na galera. E o rápido demais, a pessoa fica assim, elétrica. Parece que tá ligada no 220 e gera um incômodo pro ouvinte, pra sua audiência. O segredo, alterne. Pode perceber, constantemente aqui eu estou alternando a minha forma de falar. Ora eu falo rápido, ora eu falo mais lento, ou eu fico ali na região média de fala, nem rápido nem lento, como esse que eu estou fazendo aqui agora. Compreenderam? Próximo. Cadência. Cadência é um ponto perfeito. Vamos lá. Cadência tem a ver com a forma que você finaliza as palavras. Eu tenho um cunhado que ele fala assim, eu fui no mercado e comprei maçã, banana, melão. Aí a gente fica olhando. Acabou? Acabou. Não, já falei. Ué, mas não deu entonação de que tinha finalizado a frase. Gente, olha só. Eu sei que o óbvio precisa ser dito. Mas vamos lá. E isso é um ponto que a gente precisa muito falar, porque eu vejo muitos alunos aqui no Clube da Fala que não conseguem compreender isso. Dar uma entonação de finalização. E aí, quando chega no final, eles ficam... eu não sei mais o que falar, porque não tinha mais o que falar, mas ele não deu entonação de finalização. Uma aluna aqui do clube, advogada, muito respeitada e conhecida aqui no Rio de Janeiro e começou a fazer, inclusive, entrevistas para televisão, em vários canais de televisão, de rádio, podcast. E numa das entrevistas que ela me mandou para eu poder ajudá-la a desenvolver a questão da entonação, nitidamente, a jornalista que fez a pergunta ficou olhando para ela, aguardando ela finalizar. Só que ela não deu uma entonação de que era de finalização, ela ficou esperando ela dizer mais alguma coisa, mas ela já tinha terminado a fala. E a gente começou a fazer esse trabalho, ela desenvolveu, ficou ótima nessa questão da entonação, de dar uma ideia de que finalizei. O problema do meu cunhado que eu citei anteriormente não foi pelo fato de ele não ter usado o i, maçã. O problema foi a entonação. Olha só. Ele falava para minha irmã, Julie, eu fui no mercado e eu comprei maçã, banana, melão. 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 Maçã, banana, melão. O que mais? Maçã, banana, melão. A pontuação na cadência me dá uma ideia de que ela finalizou a frase. Então, preste atenção em que cadência você vai utilizar, em que momento que é necessário dar uma cadência de continuidade e dar uma cadência de finalização. Preste atenção nisso como, professora Giza? Se grave em áudios, conte o seu dia. Se ouça, perceba. Conte a série que você está assistindo, o livro que você leu, o filme que você assistiu. Conta alguma coisa, alguma demanda de fala no áudio e vai lá e se ouça. Para desenvolver. Tom de voz. Tom de voz é comumente confundido com volume.
Só que quando eu digo tom de voz, eu tô querendo que você entenda que tem a ver com frequência. A frequência, agudo, médio e grave. O médio, eu vou até colocar aqui um asterisco no médio, receba aí como um asterístico. Asterístico. Ih, vai ter que cortar isso, João. Tudo bem, a Andressa corta. Tá? Corta isso, gente, porque não é asterístico. É asterisco. Falei errado. Vamos lá, voltando. Quando você ouve tom de voz, você precisa entender como frequência. A frequência, agudo, médio e grave. Uma ressalva para o médio. Quase não é perceptível, é difícil de vocês compreenderem. Mas agudo, pensa naquela pessoa que fala fino. É aquela coisa assim, que fala bem agudo. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Aquela pessoa que fala muito grave, que fala muito séria. Agora, não pode confundir com volume, porque eu tenho como falar agudo bem baixinho e eu tenho como falar grave num volume mais alto. Então, tom não é volume. Tom é agudo, médio e grave. Alterne nisso. Eu uso o meu marketing pessoal como exemplo aqui agora para você entender todas as vezes que eu uso essas alternâncias de ritmo de fala, de volume, de cadência, de tom de voz. Ó, um exemplo. Especialista em voz. Ó, especialista em voz. Eu adiantei o ritmo de fala, fui no agudo, no lista, em voz. O voz foi no grave. Especialista em voz. Percebeu? Esse alternar só nessas 3 palavras, especialista em voz. Especialista em voz, aquela leitura na mente. Especialista em voz pela PUC Rio de Janeiro. Especialista em voz pela PUC do Rio de Janeiro. Foi? Alterne a questão do agudo e do grave. Ai, Giza, mas eu não percebo agudo, eu não percebo grave. Vem pra cá que a gente te ajuda. E uma das formas é você tentar sustentar uma vogal no agudo e a vogal no grave. Por exemplo, o sustenta. O sustenta no agudo, no grave. Brinca com isso, porque você vai estar ganhando percepção auditiva de agudo grave para desenvolver na sua fala espontânea. Volume! Já falei do volume anteriormente. Confunde-se com a frequência. Mas volume, pensa no volume lá no botão do mais alto, mais baixo do seu som. Do carro, que você ouve a música. Ou lá na sua caixinha, Bluetooth. Aumenta o volume, aumenta a intensidade, o som da voz. Abaixa o volume, se fala mais baixo. O volume, ele pode estar associado à saudação inicial ou à saudação final. Boa noite. Final, boa noite. Tendo a ver, inclusive, com a cadência que eu disse anteriormente. Boa noite. Cadência de início, vou falar mais. Boa noite. Cadência de finalização. Finalizei, não vou falar mais nada. O volume, ele também é um ótimo treino para você. Ele precisa ser visto no seu treino, melhor dizendo, porque ele alterna. Ficar falando alto o tempo todo deixa o seu ouvinte desesperado, ele não vai querer sair, não vai querer te ouvir. Tá gritando por quê? Não grite, não grite e não fique falando alto o tempo inteiro. Use esse alternar. O lugar sempre vai ser alternar. Não dá para ficar falando baixinho. Nossa, corta isso. Não dá para ficar falando baixinho o tempo inteiro. E não dá para ficar falando alto o tempo inteiro. Alterne. Inflexão ascendente, inflexão descendente. Muito parecido com a cadência de finalização e de continuidade. A inflexão ascendente tem a ver com esse seguinte aqui, que é o colorido na voz. Tem a ver com isso aqui, ó. Colorido na voz, é o sorriso na voz.
A inflexão ascendente é assim. A inflexão descendente, esse colorido na voz, ele também vai ser retirado com a diminuição do colorido na voz. Hoje eu quero dizer para vocês algo muito importante, colorido ascendente, que pode ser acompanhado da comunicação com o corpo. Eu quero trazer uma novidade para vocês. Estou dando um exemplo desse colorido de ascendente que você pode utilizar. E o colorido descendente com a ajuda da comunicação não verbal, palmas das mãos para baixo. Eu preciso comunicar algo muito importante agora. É necessária a atenção de todos nesse momento. Usando o grave também, percebeu? Inflexão ascendente, inflexão descendente. Todos esses parâmetros que eu estou trazendo aqui, eles fazem parte da psicodinâmica da voz. E eles conversam. E não são utilizados separadamente. Eles são utilizados juntos. Palavra de valor. ênfase. Você pode dar palavras de valor de diferentes formas, certo? Ou silabando. Eu sou Gisaberto, fonoaudióloga. Percebeu que eu silabei o fonoaudióloga? Não precisa ser caricado. Fonoaudióloga. Não precisa, gente, ter essa coisa assim tão marcada. Não tem necessidade. Mas uma das formas de você dar ênfase, dar palavra de valor naquela palavra que faz sentido no seu discurso, que você entende que é importante, é silabando. A outra forma de você dar ênfase e usar uma palavra de valor é prolongar a vogal. Voz. Voz. Especialista em voz, prolonguei a vogal. Mas também não precisa ser caricato, como eu disse anteriormente. Eu te amo. Não precisa. Eu te amo. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Não precisa disso. Mas pensem nessas vogais que podem ser prolongadas. Estou usando como exemplo, mais uma vez, o meu marketing pessoal. Ó, especialista em voz, eu usei o agudo e adiantei o ritmo de fala. Articulei. Especialista em voz, dei ênfase com uma prolongada da vogal. Silabe, que foi o fonoaudióloga, prolongue a vogal, voz. Ou você pode marcar a sílaba tônica. Eu preciso que isso seja resolvido rápido. Eu preciso que isso seja resolvido rápido. Olha a marcação. Eu preciso que isso seja resolvido rápido. Eu marquei a sílaba tônica para dar ênfase na necessidade de urgência que eu tenho de resolução desse problema. Essas 3 formas você pode utilizar como ênfase, como dar valor à sua palavra. Silabe, marque a sílaba tônica, prolongue a vogal, brinca com isso, com essas 3 formas. E você pode dar pausas também. Falei de pausas lá no início, quando eu estava dando a teoria. As pausas, elas podem modificar. A pausa antes ou a pausa depois. Vamos lá. Um exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo. Todos nós passamos por um momento muito difícil. A pandemia. Percebeu a pausa antes da pandemia? Foi uma pausa de 2 a 3 segundos. Volta o vídeo aí e conta pra mim e me diz quanto eu fiquei nessa pausa. Essa pausa deu ênfase à palavra pandemia. Ou eu posso usar a pausa depois também. Todos nós vivenciamos um momento muito difícil, a pandemia. E por isso que todos tivemos que nos reinventar. Percebeu que eu dei a pausa depois da pandemia, de 2 a 3 segundos? A pausa vai te ajudar também a dar valor. Treine esses parâmetros, se gravando, se ouvindo, anotando os feedbacks um por um. Talvez seja necessário você treinar um por um. Não dá para juntar todos, mas fica mais ou menos assim. E eu vou repetir o meu marketing pessoal para que você perceba cada um
desses parâmetros que eu acabei de ensinar para vocês. Olá, eu sou Giza Berto, fonoaudióloga, especialista em voz pela PUC aqui do Rio de Janeiro. Sou mentora de comunicação e oratória há mais de 10 anos e professora aqui do Clube da Fala. Obrigada, gente! Até a próxima! Beijo! Tchau, tchau! Treinem bastante e entonem muito!